Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Direito Moçambicano. Em primeiro lugar, quero agradecer aos primeiros subscritos, agradecer pelas vossas mensagens de sugestões, mensagens de apoio, e para os que ainda não se subscreveram no canal, apelamos que façam o mesmo, deixem o vosso like, ativem o sininho das notificações para que sejam atualizados dos novos vídeos. Bom, já sabemos o que é direito, já sabemos o que são as ordens normativas e quais são as ordens normativas. Para a aula de hoje, preparamos o tema direito objetivo e o direito subjetivo. Bom, direito objetivo consiste em todo o direito legislado, ou seja, o conjunto de normas jurídicas vigentes no nosso ordenamento jurídico. E os direitos subjetivos consistem na prerrogativa ou faculdade atribuídas a um indivíduo para que esse possa exigir de outro comportamento positivo, fazer, ou comportamento negativo, não fazer. E quanto à natureza dos direitos subjetivos, esses versam a natureza pública e a natureza privada. Nos direitos subjetivos públicos, a imposição ou a exigência para a efetivação dos direitos recai sobre uma entidade pública, nesse caso, o Estado. E os direitos subjetivos privados, esses estão divididos em dois grupos: os direitos subjetivos propriamente ditos e os direitos subjetivos potestativos. Os direitos subjetivos propriamente ditos são aqueles em que visam a exigência para a efetivação dos direitos, enquanto que os direitos potestativos versam aqui a questão da intervenção na esfera alheia, ou seja, é um direito de imposição. E nesses mesmos direitos potestativos nós encontramos três modalidades, que são direitos potestativos constitutivos, direitos potestativos modificativos e, por fim, direitos potestativos extintivos. No que diz respeito aos direitos potestativos constitutivos, esses visam a criação de uma nova relação jurídica. A título de exemplo, a doutrina avança a questão de servidão de passagem, o artigo 1550 do Código Civil, ou seja, a questão de um indivíduo adquirir um terreno encravado, ou seja, um terreno sem via de acesso. Então, a ele é atribuído a prerrogativa de exigir a servidão de passagem. E no que diz respeito aos direitos potestativos modificativos, esses vêm alterar uma relação jurídica já existente. A doutrina também avança a questão do casamento contraído em regime de comunhão geral de bens, em que o cônjuge receia a dissipação dos seus bens pela má administração do outro. Então, dá-se a ele a prerrogativa de exigir a alteração do regime dos seus bens para a questão de regime de separação de bens. E por fim temos os direitos potestativos extintivos. Esses visam colocar o fim ou então visam extinguir a relação jurídica. Falamos da questão de servidão de passagem, em que um indivíduo não tem uma via de acesso e acaba recorrendo à servidão de passagem. Nesse caso, estaríamos aqui diante de extinção de servidão de passagem. Dito isso, coloco o fim de mais uma aula. Fiquem atentos às próximas aulas. Falaremos sobre a classificação dos direitos subjetivos. Espero que tenham gostado desta aula. Partilhem e obrigado.